Bom, então a intimação fica aí para trás. E agora a gente entra efetivamente no processo, na instrução do processo. Não sei se você vai se recordar, mas a gente faz aqui de novo. Como que funciona? Funciona assim. Você tem aqui o trâmite processual ordinário e aqui a fase recursal. Aqui é a deflagração, que nós já montamos isso aqui. E nesse período aqui, que é o trâmite regular, é que nós vamos ter aquilo que se denomina instrução processual. Então, o que vem a ser a instrução processual? É o período entre a instauração e a decisão, aonde haverá a produção de provas e os debates, as argumentações ali serão desenvolvidas. Até que se chegue à conclusão de que não há nada mais a ser feito no que tange à instrução probatória, à composição probatória do processo. E só resta tomar a decisão. Enquanto não se chegar a essa conclusão de que não há nada mais a ser feito, sempre que existir algo mais a contribuir com a decisão, ainda estaremos diante da chamada fase de instrução processual. Tudo bem? E aí, surge a parte da lei que, se eu for assim, professor, qual a parte da lei que cai mais? Não é essa. Essa aqui é que cai menos. O que cai mais é a parte inicial e a parte final. Essa aqui é que vai ser menos explorada. Eu não vou deixar de, obviamente, trabalhar com você essa matéria. Mas vai ser aquela que eu vou economizar um pouquinho do seu tempo. Vou dar dicas, vou indicar e tal, mas vou pedir que você faça uma leitura complementar dos artigos que aqui eu não venha a trazer expressamente e às vezes citar apenas. Tá? Eu vou dar orientação e tal, mas alguns artigos eu vou apenas citar. Então, a instrução do processo era justamente essa fase a partir da qual se traz aos autos tudo aquilo que vai contribuir com a melhor solução, dependendo da natureza do processo. Então, fase de produção de provas para a formação do convencimento da autoridade responsável pela decisão, que em regra vai ser desenvolvida de ofício, por impulso oficial, independentemente do mecanismo de instauração. Pode ter sido instaurado de ofício ou instaurado mediante provocação, o impulso é sempre oficial em razão do princípio da oficialidade. Ok? Então vamos olhar aqui o 29, que ele nos traduz, né, de uma maneira global o que é uma instrução processual. Artigo 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo. Isso aqui é meio que redundância, né? De ofício e mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, né? Talvez impulsão seja a intenção, mas a regra é que seja produzido pela própria administração, nada impedindo que o interessado ele venha pleitear alguma coisa no processo, sem prejuízo do direito dos interessados, tá, de propor atuações probatórias. Assim como os demais segmentos processuais, não se admite prova obtida por meio ilícito. Então, se uma pessoa ameaça alguém para que ela venha prestar um depoimento, isso é uma prova que foi produzida a partir de uma ilicitude. Se alguém invade uma residência para obter documentos, isso é um meio ilícito para se chegar às provas. Elas devem ser extraídas dos autos. Em função do quê? Segurança jurídica, né? A partir do momento em que você admite provas produzidas ilicitamente, como adequadas a formar um convencimento em um processo, seja ele qual for, você está legitimando que todos os demais que venham a participar em processos futuros adotem práticas ilícitas para atingir suas provas também. Isso atentaria quanto à segurança jurídica e algo que não deve ser admitido, não só nos processos judiciais, como também aqui nos processos administrativos, como regra, tá? Tem algumas exceções lá no processo penal. Então, proibição de provas obtidas por meios ilícitos a gente encontra no artigo 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Seguindo aqui,
surge o chamado princípio da participação. Isso aqui às vezes aparece, a gente tem que tomar só um certo cuidado, que o princípio da participação ele só se mostra adequado quando as questões elas são de interesse geral, ou há um relevante interesse coletivo na decisão daquilo ali. É uma decisão que vai atingir, decisão administrativa, mas que vai atingir a esfera de direitos e interesses de diversas pessoas. Então, da sociedade, de uma forma geral. Então, se mostra adequado que diversos segmentos da sociedade eles venham a se manifestar sobre se isso é possível, se isso é viável, se isso é adequado. A gente ainda está muito embrionário nisso, a nossa administração ela ainda é muito refratária, ela rejeita muito ouvir e levar em conta a vontade dos administrados, porque muitas vezes até mesmo os administrados não estão preparados e não estão preocupados com aquilo que a administração pública está fazendo, mas ao menos a lei ela segue uma linha de incentivo a essa prática. Então, eu apresento a vocês os 3 mecanismos aí que a lei apresenta como adequados a essa participação popular nos processos administrativos. Assuntos de interesse geral é algo que pode ser objeto de uma consulta pública que se faz por escrito, tá? Uma decisão que vai ser adotada por um prefeito sobre a destinação de um determinado espaço público pode ser objeto de uma consulta pública. E a consulta pública ela é feita por escrito. Normalmente se faz até mesmo nos sítios dos endereços na internet, né? Lá no endereço da internet, bota lá uma consulta pública, o interessado. Às vezes a coisa se difunde, alguma coisa é questionada pela administração, um vai lá, acha interessante, começa a divulgar e realmente nós temos uma participação. Não é algo comum, mas é algo que se procura incentivar. Questões relevantes, né? Decisões que têm alguma repercussão na esfera não só de uma pessoa, mas de instituições ou de outras pessoas de uma forma geral. É possível a chamada audiência pública. O que é audiência pública? É a reunião presencial dos interessados. Debates, às vezes discussões, diversos interesses, mas se a coisa foi bem conduzida, muitas vezes a audiência ela é produtiva. Você vai lavrar uma ata onde talvez algo seja decidido, aquilo ali seja a origem para alguma decisão mais satisfatória aos interesses daqueles que estão ali envolvidos. Então nós temos aí o 32 com essa orientação. Nada impede que se faça uma consulta e uma audiência, que às vezes há assuntos de interesse geral que são considerados questões relevantes. Então nada impede. A ideia é que tudo, né, seja utilizado para se chegar à melhor solução. Outros meios de participação em matéria relevante podem ser determinadas pela administração e a audiência de outros órgãos ou entidades que possam contribuir com informações para a tomada de decisão nunca é demais. Então, se o órgão público vai realizar uma obra ou vai fazer uma destinação de um espaço público para a área de lazer, consultar a viabilidade, por exemplo, um órgão ambiental, para que ele possa verificar se aquela área ali tem algum tipo de proteção ou se aquela área ela merece algum tipo de tratamento especial, isolar uma determinada parte, enfim. A contribuição ela é sempre importante quando ela se mostra necessária, adequada, para ser mais exato. Então, o princípio da participação ele se mostra aqui difundido. Peço que depois você pegue a legislação, como eu já orientei, você deve estar com ela por aí, faça uma leitura dos artigos, não são os mais cobrados, mas também não são zero à esquerda, já apareceu em uma ou outra questão. Meios de prova é aquilo que vai ser produzido durante a chamada instrução processual. Temos lá no artigo 38. O interessado poderá, a administração é do impulso oficial, é dela mesma, ela vai ter que chegar ao fim. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos, então prova documental, prova, né, de posicionamento, de opinião, que são os pareceres técnicos, por sinal, então seria uma prova técnica. Requerer diligências. Diligência é a verificação da existência de algum objeto, a verificação da existência de algum documento, a reprodução de determinado fato, enfim, a oitiva de testemunhas. Perícia, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Então ele pode se
manifestar, sempre que entender necessário. Então esse aqui, o artigo 38, ele condensa mais ou menos a participação do interessado no processo no exercício da ampla defesa. Que aqui você tem todos os meios de prova admitidos em direito à disposição do interessado para que ele possa participar do processo. Tá? Bom, e aí seguindo, mais aspectos ligados à instrução. Provas propostas por interessados no artigo 36 e 37. Uma vez provado, é um ônus de quem propõe aquela prova produzir a prova para defender o seu interesse. Então ele fala, eu gostaria de oitiva de testemunho de fulano de tal. Ele tem que dizer o endereço, né, tem que dizer a qualificação da pessoa, não é a administração que vai correr atrás disso. Intimação de prova ou diligência ordenada. Aqui, mais uma vez, um prazo. Prazo, de novo, de 3 dias úteis. Então, a intimação para comparecimento do interessado, normalmente para se submeter a algo que é necessário para a tomada de decisão em seu favor, então ele se submeter a uma perícia, ele participar de um depoimento, ele dar um depoimento, para ser mais exato. Então ele vai comparecer para isso. E existem aquelas intimações para fins de acompanhamento. Ele vai ali acompanhar uma diligência, vai acompanhar uma perícia, vai acompanhar uma oitiva de testemunha para que ele possa exercer o seu direito ali de contraditório, a ampla defesa também presente. Mais uma vez, fixa aí, prazo de 3 dias úteis. Então vamos relembrar? Prazo geral, 5 dias, com a possibilidade de prorrogação por igual período. Prazo de intimação, seja para comparecimento, seja para acompanhamento de diligência. 3 dias úteis de antecedência. Então, prazo mínimo de antecedência, 3 dias úteis, artigo 41. Parecer. Existem certos processos que podem exigir um parecer. Às vezes a lei coloca como algo assim necessário. Às vezes é a autoridade que não tem o domínio técnico da decisão que vai proferir, que precisa de um parecer para melhor orientar a sua decisão. Posso dar, a título de exemplo, um parecer que é obrigatório na licitação antes da deflagração da fase externa, antes da publicação do edital, que é o parecer da assessoria jurídica. Então, é um parecer que se mostra obrigatório. Agora, tem prazo para esse parecer? Tem. 15 dias. Ela tem de prazo para, ao receber o processo, proferir esse parecer. Isso aí a gente vai encontrar no artigo 42. Depois você dá uma olhadinha lá no artigo 42 sobre isso. Além do parecer, que é um posicionamento de um profissional que conhece determinada área do conhecimento, é uma opinião. Tem os laudos periciais também que podem ser produzidos. Isso aqui não tem prazo expresso, mas é quando normalmente a administração ela vai se socorrer de uma outra instituição para lhe auxiliar. Então, para fazer lá uma perícia documental, de repente um perito da Polícia Federal vai auxiliar algum órgão. Então, produção de laudos técnicos por órgãos distintos. Nós temos no artigo 43 essa produção. Porque corpo técnico não é algo que esteja sobrando na administração pública. Então, às vezes, um ajuda o outro. Sistema ali de cooperação. A Polícia Federal tem um corpo técnico bem qualificado e volumoso, ao ponto que outras instituições não têm. Então, às vezes, você vai solicitar de um corpo técnico de uma outra instituição para melhor instruir o seu processo a ponto de tomar uma decisão mais bem embasada. E então, o artigo 43 autoriza que isso seja feito, mas não prevê um prazo. O prazo de 15 dias é apenas para apresentação de parecer. Qual a diferença de laudo técnico para parecer? Primeiro, parecer é feito por normalmente uma assessoria que vai dar uma opinião formalizada sobre uma determinada matéria, documental. A perícia se utiliza de outras técnicas e isso pode ser obtido em outras instituições. Tá? Isso aqui normalmente se mostra como impositivo em certas circunstâncias. Isso aqui é mais de acordo com o caso concreto. A necessidade ela surge de acordo com o caso concreto. Tudo bem? Mas isso que eu coloquei para você agora não esquenta não. Você não vai perguntar. Vai perguntar a literalidade.
Bom, vamos em frente agora. Bom, então, visto todos esses aspectos aí ligados à instrução processual, quando a gente chega, lembra daquele tracejadinho aqui? Quando a gente chega aqui pertinho da decisão, um pouco antes, e se tem a conclusão de que nada mais vai ser produzido no processo, surge mais um prazo, que é um prazo de 10 dias. Para quê? Para que os interessados, diante de tudo aquilo que já foi feito, cientes de que nada mais será feito, eles possam apresentar as últimas argumentações para defender os seus interesses. Essas argumentações são chamadas de alegações finais do interessado. É o último suspiro. Já vi tudo e tal, por favor, julgue a meu favor. Que o próximo passo é a decisão. Tá? Artigo 41 fala sobre isso. Prazo máximo de 10 dias. Encerrada a instrução, lembra dela? Encerrada a instrução probatória, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for fixado legalmente. Legalmente fixado. Tá? E depois que esse prazo é concedido, surge a decisão. A decisão, ela vai ser dada por uma autoridade em um determinado prazo. A gente tem o relatório final. Depois disso aqui, se o órgão que vai decidir não é aquele que está conduzindo o processo. Então, quem está conduzido faz um relatório para fechar a bagaça e mandar para a autoridade. Tá? Então, o órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final, elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará a proposta de decisão objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Tá? É tradicional a ideia de que, e é tranquila também a ideia de que esse posicionamento não é algo que deva ser acatado por autoridade, é apenas um auxílio que se dá, uma sugestão, mas não é impositivo, porque afinal de contas a autoridade ela vai estar num patamar hierárquico superior e ela é que vai decidir. Se isso for necessário, porque às vezes quem toma a decisão é quem está ali conduzindo o processo. Tá? Isso é muito comum em processo administrativo disciplinar, onde a gente tem a comissão de processo administrativo disciplinar conduzindo e uma dada autoridade tomando a decisão depois da emissão do relatório. Mas existe essa perspectiva no 47. Depois que isso foi feito, se for o caso, aí nós temos a tomada de decisão no 49. A decisão que é adotada pela autoridade, ela deve ser feita no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período. Então, prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, está aqui no 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivado. Então, vê os prazos. Primeiro, prazo geral, 5 dias. Prazo para comparecimento e prazo para acompanhamento de diligência, ou seja, prazos de intimação, 3 dias úteis. Prazo para parecer, 15 dias. Prazo para alegações finais, 10 dias. Prazo para decisão, 30 dias. Então, os prazos são bem variados. Mas vai fazendo as anotações, vai montando o seu esqueminha, que no final a gente vai dar uma passada geral nesses prazos também. Então, os prazos da fase inicial do processo são esses, não tem mais. Então, 5, 3, 3, 15, 10, 30. Você percebe que não tem muito prazo repetido, né? Cada hora é um prazo. Esse tema aqui fechou aquela primeira fase, tá? Tivemos a decisão. Essa decisão ela pode ser objeto de recurso. Vou montar isso na frente para você. E a gente vai, antes de chegar no recurso, nós vamos fazer uma bateriazinha de exercícios. Mas até mesmo antes dessa bateriazinha de exercícios, eu vou trazer um tema que a gente estuda também lá em atos administrativos. Se você já estudou em atos administrativos, não precisa repetir, vou falar a mesma coisa. Que é a motivação das decisões. A motivação das decisões no âmbito do processo, que acaba valendo também para a motivação dos atos administrativos. Então é o seguinte, motivação. O que é a motivação? É dizer o porquê está tomando aquela decisão. Circunstâncias de fato e circunstâncias de direito. Como assim circunstâncias de fato? Imagina uma decisão que aplica uma multa de trânsito. O que é uma circunstância de fato? É o cara cometendo uma infração de trânsito. Avançar o sinal vermelho, isso é um fato. É um fato que se adequa à lei, Código de Trânsito Brasileiro. Então, unir o fato à previsão legal, à tipificação legal,
surge o ato que vai ser modificado a partir dessas circunstâncias. Dizer que no fato se adequa a essa lei e por isso a multa foi aplicada. Então isso é dar uma motivação, é dar uma justificativa por a adoção daquela decisão. Então, é a exteriorização da situação de fato e de direito que sustenta a produção do ato. Exemplo, servidor faltou mais de 30 dias consecutivos ao serviço público de forma injustificada. Isso é um fato, que está previsto na lei, que no caso é o Estatuto Federal, Lei 8.112, e vai acarretar o quê? A punição de demissão. Então, a demissão, que é a decisão, ela se fundamenta em uma situação de fato que se adequa a uma situação de direito. Tá? Então, as decisões do processo, elas levam isso em consideração. Então, isso é a motivação, é a exteriorização da situação. É até um jargão, tá? Se a gente pegar o artigo 50, não sei nem se eu coloquei ele aqui. Tá aqui, ó. Os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Situação de fato, situação de direito. Beleza? Mas voltando aí para a nossa motivação, para quem estudou ato administrativo, a gente está reproduzindo o que eu coloquei lá. Para você que está só aqui no processo comigo, isso aqui nem tão importante, que isso aqui vai falar de elementos de ato administrativo. Mas enfim, nem todo ato exige uma motivação. Existem atos que o ordenamento dispensa. E o clássico ato onde se dispensa a demonstração da situação de fato e de direito é a exoneração de cargo em comissão. Não sei se você já estudou comigo esse tema, mas o que é o cargo em comissão? É um cargo que tem a disponibilidade para uma determinada autoridade. E essa autoridade ela vai escolher livremente, a partir, obviamente, de alguns parâmetros legais, o titular do cargo em comissão que está à sua disposição. E ele é normalmente trabalhado com a seguinte expressão: o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. E essa nomeação e essa exoneração do titular por parte da autoridade competente não exige motivação, então não precisa motivar. Tá? Agora, a Lei 9784, e aí que é isso que nos importa, ela afirma, ela coloca expressamente as situações que necessariamente terão uma motivação. Ou seja, o administrador ele produz o ato, esse ato gera modificação do cenário jurídico, cria um direito, modifica um direito, extingue um direito, e a autoridade ela se vê obrigada a justificar o porquê dessa sua decisão. E na doutrina esse tem um tema um pouquinho embaralhado, mas na lei não tem embaralhamento. Todas essas situações aqui vão exigir a devida motivação. Então, um contrato que é celebrado com a dispensa ou inexigibilidade de licitação, ou seja, não se faz licitação para celebrar o contrato, tem que ter uma motivação, dizer o porquê. Tá? A decisão de um recurso administrativo tem que ter motivação. Situações que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Situações que imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções demandam a devida motivação. Então, cuidado, porque em questões de processo administrativo também se trabalha a motivação, mas em cima dessa literalidade que eu estou colocando para você. O que é a motivação? Em que circunstâncias que a motivação ela se mostra necessária quando a administração ela manifesta a sua vontade. Ainda tem alguns pontinhos complementares em relação à motivação. Primeiro, existe uma tal de motivação aliunde. Nomezinho feio, né? Motivação aliunde. Pois é, de vez em quando a gente se depara com isso. Por que é uma motivação aliunde? Porque a autoridade que toma a decisão, que deveria dar a sua motivação, ela não tem condições técnicas de sustentar aquilo ali. Então ela se sustenta em um parecer, em uma perícia, em uma decisão anterior, para dar a motivação do seu ato. Por exemplo, uma concessão ou não de uma aposentadoria por invalidez no INSS. Normalmente, o servidor que vai promover essa concessão ou não, essa pessoa não é perito médico. Ela precisa do laudo médico para tomar sua decisão. Então, o que ele faz? Pedido de aposentadoria por invalidez. Cadê o laudo? Deixa eu ver o laudo. E laudo, o cara não é inválido, nego. E essa negativa, ela vai fazer menção ao laudo. Em uma licitação, a exigência de uma capacidade técnica do licitante, um atestado de capacidade técnica, tarará, tarará, na área de obras. A comissão de licitação não sabe aspectos ligados à engenharia civil.
nem analisar os atestados de capacidade técnica, a sua amplitude, as características. Então ele vai pedir assessoria de obras, dá uma olhadinha para mim. Aí a assessoria de obras, esse atestado não está legal não supre as nossas necessidades. Então, inabilito com fundamento no parecer no laudo técnico, ok? Isso se chama motivação aliunde e ela está prevista na lei. Vamos ver. O que é essa motivação, então? É uma motivação que se utiliza da indicação de atos técnicos emitidos por outros agentes para fundamentar o ato praticado. Pareceres, perícias, estudos técnicos, etc. Laudos. Isso a gente encontra no parágrafo 1º. O parágrafo 1º do 51º nos traz as características da motivação, né? A motivação deve ser explícita, clara e congruente. Então ela deve ser exteriorizada, obviamente. Clara, que ela, né, deve ser de uma percepção lógica, e congruente, ou seja, a justificativa que se dá é adequado àquilo que se vê, aquilo que se busca atingir. Eu não posso falar, contratei diretamente o fornecedor porque o Brasil perdeu de 7-1 na Alemanha. Isso é uma justificativa adequada? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Contratei diretamente o fornecedor porque só tem esse fornecedor prestando esse serviço. Está resolvido, é o fornecedor exclusivo. Tá? Então, podendo constituir em declaração de concordância com fundamento de anteriores pareceres, essa aqui é a parte aliunde, né? Congruente, podendo constituir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Beleza? Então, cuidado com essa palavrinha que ele pode querer te derrubar. E por fim, algo que se denomina a teoria dos motivos determinantes, que a gente desenvolve muito lá em ato administrativo, não costuma cair em questões de processo, mas a gente está por aqui, vamos falar, mesmo que sucintamente. A teoria dos motivos determinantes, ela indica a ideia de que a motivação que se apresenta para um ato, ela deve ser lícita. Se a motivação ela for ilícita, de suas diversas vertentes de ilicitude, o ato também é ilícito. Por exemplo, eu contrato diretamente um fornecedor de material eletrônico argumentando que aquele material só é fornecido por aquele fornecedor no Brasil inteiro. Está justificado, a motivação é essa. Essa motivação vincula a validade do ato. Se alguém prova que existem outros fornecedores, aquilo é tudo inválido. Porque a motivação ela não se condiz com a realidade. Então o ato não se sustenta, a contratação ela tem que ser declarada inválida com as suas respectivas consequências. Isso é a teoria dos motivos determinantes. A motivação apresentada para o ato administrativo vincula a sua validade. A motivação ilícita é igual a um ato ilícito. E a motivação, né, vai acarretar a nulidade desse ato. Então, motivação inadequada, vício ou defeito de motivação, ato ilícito. Perfeito? Agora, quando se deve ter a motivação e ela não é apresentada, nós temos um problema também. Mas é um vício de forma, que a gente consegue compreender melhor no estudo de ato administrativo. Mas um dos elementos da exteriorização da vontade da administração não se faz presente. Qual é? A motivação. Não tem motivação. Então está faltando alguma coisa. O vício é de forma. Porque não é um vício na motivação, porque ela não existe. Não tem motivação para a gente analisar. Então o problema é com a forma. Um dos aspectos que compõem o mecanismo de exteriorização da vontade da administração está ausente. E há um vício, então, na sua forma. A consequência é a mesma, ilicitude do ato. Tá? Agora, se admite, tenha se admitido aí pela jurisprudência, que essa motivação, quando ela é ausente, ela seja apresentada em um momento futuro, desde que compatível com a realidade do momento em que foi produzido o ato. Ah, esqueci de avisar, mas não era o único fornecedor. Aí realmente só tem esse fornecedor, então tudo bem, pode apresentar depois a motivação. Só não pode querer corrigir a motivação inadequada, aí não. Eu posso apresentar depois na ausência. Isso aí foi decidido em uma questão de remoção de servidor. O servidor foi removido, mas não teve a justificativa. E a justificativa foi apresentada em um momento futuro, adequada à realidade do momento em que ocorreu a remoção. Aí foi admitido. Tá? Então, motivação é isso. E para a gente fechar aqui, vamos fechando já mais esse bloco de informações para fazer alguns exercícios. Desistência e outras causas de extinção. Tá? A desistência é ela que talvez seja que caia mais. Por quê? Porque a pessoa pode desistir? Pode. Direitos disponíveis,
aspectos pecuniários e tal, pode sim. Só que o fato dessa pessoa desistir do processo não acarreta necessariamente o arquivamento, e é isso que cai em prova. Por quê? Porque o processo ele pode ter algo de interesse público presente na sua continuidade, e aí a administração vai levar com impulso oficial até o fim. Exemplo, entra lá o indivíduo com um pedido de revisão de aposentadoria no INSS, que ele esquece de algumas coisas. Ele esqueceu, por exemplo, que ele apresentou um vínculo empregatício falso, e a aposentadoria foi concedida ilicitamente. Quando ele entra com a revisão, o INSS vai dar uma revisada, ele pedido de revisão da renda, ele vai dar revisada na concessão. Ih, caramba, olha aqui, ó, aquela empresa que está envolvida numa fraude que a gente descobriu depois. Chama o cara. Cadê o vínculo? Carteira assinada. Você trabalhou lá há quanto tempo? Com quem você trabalhou? E o cara não sabe o que responder, ele percebeu que entrou numa fraude. Não, faz o seguinte, não quero mais essa revisão da aposentadoria não, deixa como é que tá tudo bem, pode arquivar esse troço, eu renuncio ao meu pedido de revisão da renda da aposentadoria. Só que a administração já identificou algo que é do seu interesse, seria bom que a gente desse continuidade, de repente essa aposentadoria ela é ilícita, a gente está diante aqui de uma fraude. E aí ela vai se utilizar aqui no parágrafo 2º. Mas vamos olhar para o artigo 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Tranquilo. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente a quem o tenha formulado. Óbvio. Parágrafo 2º, é o que cai em prova. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração considerar que o interesse público assim exige. Como nesse exemplo que eu coloquei para você. Por quê? Porque uma vez instaurado, o processo ele virou de interesse da administração pública, querendo ou não, o impulso é oficial. Se o cara renuncia, pode ser que a administração não queira mais aquilo ali, realmente arquive, mas de repente há algo que justifique a manutenção do processo, ela pode dar continuidade, a lei mesmo autoriza. Beleza? Preste atenção nisso aqui. Outras causas de extinção. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade, ou seja, já chegou ao fim, o processo era um processo para a concessão de uma carteira nacional de habilitação, aquele processo já atingiu o seu fim, a carteira foi concedida e tal, vamos arquivar, não há mais o que se fazer, então vai extinguir. Pode ser que ele seja depois desarquivado, se for o caso, mas ele vai ser extinto. Ou o objeto da decisão se tornar impossível, uma pessoa pediu uma licença para poder construir em determinado local, só que naquele local virou reserva ambiental, não pode construir nada. Então, a licença não pode ser assim fornecida. Tá? Então seria impossível tomar uma decisão. Ou seria aqui uma decisão de indeferimento. Enfim, né, circunstância que inviabiliza totalmente a sua concessão. Inútil, não tem nenhuma utilidade mais aquele processo. Inútil porque era um processo para realizar o estágio probatório do servidor. Mas aí o servidor passou em outro concurso, saiu fora. Não tem mais destinação nenhuma. Tá? Ou prejudicado por fato superveniente, pode ser, se enquadra nas mesmas... É meio que redundante isso aqui. Inútil e prejudicado é meio que redundante. Mas enfim, existem as formas de extinção, isso aqui não cai com muita frequência. E agora a gente para poder fazer mais uma bateriazinha de exercícios e depois entrar naquele tema que eu particularmente gosto de falar, que tem mais, a gente sai um pouquinho da amarração da lei, principalmente no final. Mas antes disso, vamos lá fazer mais 3 exercícios de fixação dentro daquele velho modelo, né? Você pode parar, fazer os exercícios e depois ver a correção que eu vou dar aos exercícios. Beleza?